tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui gravando esse vídeo para explicar para vocês aí a matéria do 8º ano, né, do PET 4, a semana 3, que agora a gente vai trabalhar os polígonos regular inscrito na circunferência. Semana passada nós vimos circunscrito, hoje nós vamos ver inscrito, certo? Então, para lembrar, polígonos são linhas poligonais simples e fechadas, né? Aqui tá os elementos dela, então tá aqui os lados, né? O, B, C, D, E, AE, né? AB são os lados. Aqui tem os vértices, que no caso é A, B, C, D, E. Nós temos aqui ainda os ângulos internos, que no caso é o que está de dentro mesmo, né? Ó, alfa, beta, podia pôr aqui gama. A gente tem aqui os ângulos externos, que no caso está aqui, ó, θ. Né? Se nós prolongássemos os outros aqui, a gente iria colocar, achar também aqui, ó, do C até o D, a gente tem, nós traçamos uma só, mas nós temos as diagonais, certo? Então, aí tem os elementos dele, né? Então, são linhas poligonais simples e fechadas. Então, um polígono ele é regular quando tem os lados congruentes e os ângulos congruentes. Então, olha aqui para você ver o retângulo. Os lados congruentes 2 a 2, né? E os ângulos todos congruentes. Olha o losango, todos os lados congruentes, todos os ângulos congruentes. Olha o quadrado, todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no losango, porque o que acontece no losango? Ó, esse ângulo com esse ângulo, os dois são congruentes entre si. Esse ângulo daqui com esse outro são congruentes entre si. Os lados são todos iguais, certo? Então, esse é um polígono regular. Bom, agora tem as nomenclaturas, né, deles, que no caso vai ser o quê? Ó, 3 lados triângulo, 4 lados quadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octógono, 9 lados eneágono, 10 lados decágono, 12 lados dodecágono, 20 lados icoságono, e vai mudando os nomes de acordo, mas isso aqui são os mais utilizados. Né? A soma dos ângulos internos de um polígono, aí a gente sempre, se o número de lados, lá, se tem 4 lados, a soma é 360, se tem 5 lados, a soma é 540, se tem 6 lados, 720, como que eu sei? Existe uma fórmula que a gente pode jogar aqui nessa aqui, ó. SI é soma dos ângulos internos de um triângulo. N menos 2 vezes 180, também é o número de lados que o polígono tem. Então, por exemplo, eu quero saber o dodecágono, que tem 12 lados. Então, por exemplo, qual que é a soma dos ângulos internos? Então, vamos fazer 12 menos 2, 10. 10 vezes 180, 1.800, certo? E por aí vai, tá? A soma dos ângulos externos de um polígono, sempre a soma dos ângulos internos, a somatória de cada um deles tem que dar 360 graus. Então, olha aqui, o que faz? Olha, aqui, esse triângulo, no caso, ó, ele mede, é um triângulo equilátero, cada lado mede 60, então a soma desse ângulo 60 com o de cá tem que dar 180. Se aqui mede 60, 180 menos 60, 120. 120 mais 120 mais 120, 360. A mesma coisa aconteceu aqui, né, com o hexágono, a mesma coisa com o quadrado. Então, a cada soma dos ângulos internos, cada ângulo interno mede 90. A soma deles tem que dar 360. Você quer saber quanto? Simples. Divide 360 pelo número de lados, você descobre o valor do ângulo externo, tá? Então, é isso que está falando, olha lá, o ângulo interno, a soma dos dois, né, tem que dar 180 graus, a soma do ângulo interno mais o ângulo externo, dá 120 mais 60, tá? A circunferência é uma linha fechada em que qualquer um de seus pontos possui a mesma distância do ponto central. Então, olha aqui está o centro, olha esse lado, ó, C passou pelo O, que é o centro D. Então, esse aqui é o diâmetro. A distância que vem do C até o O, só aqui é o raio. Repara que aqui tem uma corda AB, ela não passa pelo centro, então é uma corda simples, tá? Então, aqui, olha, aqui ela está fechada, né? Então, aqui é o valor do quê? Do raio, tá? Bom, continuando, o raio, então a distância do centro até qualquer ponto da circunferência é conhecido como raio. Qualquer segmento que passa de reta, segmento de reta que toca uma circunferência entre dois pontos e passa pelo centro é o diâmetro. E o diâmetro, então, é 2 vezes o valor do raio, né? Aí tem a área e os perímetros. O que é perímetro? Perímetro, na verdade, é você fazer o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é dado para a gente nessa forma aqui, ó, 2πr. Agora, área, o que é área? A área é você fazer o π vezes o r ao quadrado,
certo? Aqui colocamos o valor do diâmetro, que é 2r, certo? Bom, então calcule a área do círculo abaixo. Foi dado para nós, ó, pediu a área. O valor do π é 3,14, a gente trabalha assim. Ou se mandar a gente arredondar, o enunciado vai falar, certo? Olha, aqui o diâmetro é 30. Se o diâmetro é 30 centímetros, o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Se o diâmetro é 30, quer dizer que o raio é quanto? 15, é 30 dividido por 2. Então a gente joga na fórmula, ó. A área é igual a πr ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes 15 ao quadrado. 3,14, 15 vezes 15, 225. Então, fazendo essa conta, dá 706,5 centímetros quadrados. Essa é a área do círculo, certo? Aí vem um polígono inscrito, esse circunscrito. Repara que o inscrito, o polígono, está dentro da circunferência. Ele é um inscrito. Circunscrito, a circunferência está dentro do polígono, certo? E esse aqui, o circunscrito, nós trabalhamos semana passada. Então, um polígono inscrito, ele está em uma circunferência quando todos os seus vértices forem pontos da circunferência. Analisa aqui, ó. Esse aqui, ele é um octógono, né? Octógono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. O octógono. Repara que cada vértice ele é ponto de uma circunferência. E se eu fizer a distância aqui, ó, do O até o F, do O até o G, é a mesma distância, certo? É raio, é o valor do raio, né? E aí, nesse caso aqui, o octógono, por que se descobriu que a soma dele, que cada ângulo mede 45 graus? Porque o que você faz? A soma dos ângulos internos é o n menos 2 vezes 180 graus, certo? Então, se a gente descobre 8 menos 2 vezes 180 graus, e aí você vai dividir o resultado pelo número de lados. Então, descobriu-se que é os 45 graus por aí, tá? O centro de um polígono regular é o centro da circunferência inscrita, ó, é o ponto O aqui. O raio, então, como nós falamos, é a distância de um polígono dentro da circunferência. Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, certo? É o raio, né? Ele pagou aqui, se eu pegar aqui, eu posso falar que esse apótema também é um raio? É. Então, o que é o apótema? É sempre perpendicular ao lado. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus, certo? É a distância do centro a qualquer lado, mas analisa que ele não toca. Olha, o apótema, desculpa, eu falei que o apótema não podia ser o raio, não pode. Porque o apótema ele não toca a circunferência, né? Um ponto da circunferência, ele passa pelo raio, ele vem até aqui na figura, ele não passa disso. Agora o raio não. O raio também vai, mas ele pega um ponto da circunferência. Tá entendido? Bom, continuando aqui. Então, o polígono regular inscrito na circunferência, cada um dos polígonos regulares abaixo está inscrito em um círculo de raio medindo 10 centímetros. Presta atenção, foi dado. Escreva no quadro a seguir nas células acima dos polígonos o nome de cada um, considerando 3 como aproximação para o número π, ó, quer dizer que raio é 10 e o π é 3, certo? Calcule o perímetro da circunferência circunscrita e a área do círculo, registrando esses valores na última linha do quadro. Compare o apótema A e o número n de lados de cada polígono. Quanto maior o número de lados do polígono, mais a medida do apótema se aproxima da medida do raio da circunferência circunscrita, enquanto a medida da área do polígono se aproxima da área do círculo circunscrito. Vamos ver se isso é verdade, né? Então, vou aqui. Primeira coisa que foi dado a tabela com os desenhos, certo? Então, a primeira coisa que você tem que ver, que desenho que é esse aqui? Que é um triângulo equilátero. Esse aqui é o quê? Um quadrado regular. Um pentágono, também regular, todos eles são regulares. Aqui está o hexágono, 6 lados, e aqui está o decágono. Todos eles aqui são regulares, certo? Analisa aqui. O comprimento da circunferência circunscrita e a área do círculo é. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha aqui, eu vim fazendo aos poucos, foi dado lá que o comprimento da circunferência o que é o comprimento? É o valor do π. Foi dado que o raio é 10 centímetros, o π é para considerar 3. E o A, né? Esse A aqui é a metade dela, né? Então, esse A aqui, vamos pegar mais aqui. Esse lado aqui, quanto que ele mede? Mede 10, certo? Quando você achou o apótema divide esse lado ao meio. Então, quer dizer, se esse lado aqui mede 10, só aqui mede quanto? Mede 5.
O N é o número de lados da figura, então ele tem 3 lados. Então, se eu pegar aqui, o que é o comprimento? É 2πr. Então, vai ficar 2 vezes 3, que é o π, vezes 10, que é o raio, 60 centímetros, certo? A área do círculo é πr ao quadrado, 3 vezes o raio, 10 ao quadrado. 3 vezes 10 vezes 10, 100. 3 vezes 100, 300 centímetros quadrados, certo? Então, você vai colocar lá. Então, está aqui o comprimento da circunferência, é 60 centímetros, que é o valor do perímetro, e a área do círculo é 300 centímetros quadrados. Então, tem que fazer as contas, não esqueça disso, tá? Aí vem os exercícios, olha para você ver. Na figura abaixo, há um quadrado de lado medindo 3 centímetros, inscrito em uma circunferência de raio R. Sabendo que a medida da área de um quadrado é dada pelo quadrado da medida de seu lado, complete as lacunas para que as frases fiquem corretas. Então, falou assim, ó, a medida da área do quadrado, eu pus que é 9 centímetros quadrados. Por quê? Porque cada lado dele mede 3 centímetros, certo? O que é a área do quadrado? Não é L ao quadrado ou L vezes L? O lado é 3, 3 vezes 3, 9. Então, quer dizer que a área é 9. Tem que aparecer essa conta, hein? E a do perímetro é 12. Por quê? O que é perímetro? Perímetro tem a soma dos lados. Então, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, que apareceu aqui. Isso aqui é igual a quanto? 12. A soma dos ângulos internos, por que deu 360? Joga naquela fórmula. S de I é igual a N menos 2 vezes 180. Não é um quadrado? 4 vezes 2, 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360 graus. E a dos ângulos externos é quanto? É 360 graus. Cada ângulo interno mede 360 dividido para 4, 90. E cada ângulo externo também 90, né? Porque a soma dos dois tem que dar 180, 90 aqui, 90, 90 e 90, certo? O polígono, ele possui duas diagonais, porque é como se eu estivesse ligando, por exemplo, ó, esse lado aqui, mais esse lado de cá, as únicas duas que eu posso ter. E as bissetrizes dos ângulos dividem-os em ângulos que medem. Bissetriz é a reta que divide o ângulo ao meio. Só esse ângulo aqui, esse ângulo inteiro, ele mede 90 graus. Quando a gente traçou aqui esse triângulo, o que aconteceu? Essa reta aqui é a bissetriz, ela dividiu esse ângulo ao meio. Se esse ângulo inteiro mede 90, a metade dele é quanto? 45 graus, certo? Então, mede 45 e o x vale 45 graus. Tá entendido? Olha, continuando aqui. O apótema do polígono regular mede quantos centímetros? E a hipotenusa do triângulo isósceles de cor amarela, formado pela metade do lado do quadrado apótema raio da circunferência escrita, possui hipotenusa igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Então, o raio do círculo inscrito mede, o raio não é de sair do centro da circunferência e vem a um ponto, quer dizer que o raio mede quanto? Mede 3 raiz de 2 centímetros, raiz de 2 sobre 2 centímetros. Considerando 3 como aproximação para π, o perímetro e a área do círculo que circunscreve o quadrado medem aproximadamente. O que é perímetro? A soma dos lados. Cada lado mede 3, 3 mais 3 mais 3, né? Agora, peraí. É da área e a área do círculo, né? Então, olha só, o que acontece? Então, nesse caso aqui, o que a gente pode pôr? Ó, vamos voltar nela aqui. Tá? Aqui está toda uma explicação para ficar fácil para você ver. O apótema é a distância entre o centro de um polígono regular e o ponto médio de um de seus lados, que seria isso aqui, certo? Então, aqui está o apótema. A apótema equivale a metade do lado. Um lado aqui não é 3, tá? Se o lado aqui mede 3, o que acontece? Né? Esse lado aqui mede 3, aqui ele vai valer quanto? A metade, 1,5. Esse lado aqui, 1,5, certo? Então, eu vou fazer 3 dividido por 2, dá 1,5. Continuando aqui. Ó, agora, o que é o π? É 3. O que é a hipotenusa? É o valor do raio, que é 3 sobre 2. O que vai ser o perímetro, então? 2πr, 2 vezes 3 vezes 3, raiz de 2 sobre 2. Nesse caso, é como se eu tivesse 1, fazendo 2 dividido por 1. Isso aqui é multiplicação de fração. Então, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 18 raiz de 2 sobre 2. Eu não posso multiplicar aqui, porque estou indicado. Então, 2 dividido por 2, 9. 9 raiz de 2. E a área, a mesma coisa.
3, que multiplica 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. 3, por que deu 9? 3 vezes 3, 9. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá 4, né? Então, vai ficar 3 vezes 9 vezes 2, 18, 2 dividido por 4. 3 vezes 2, 54. Dividido por 4, 13,5. Certo? Então, faça as duas atividades, não deixe acumular e qualquer dúvida, estou aqui. Beijos, fiquem com Deus.